Legal. Então, pessoal, dando continuidade, né, ao nosso estudo sobre o livro Jardim da Paz, esse é o livro que nós estamos estudando. Caso alguém tenha interesse em comprar esse livro, essa é a capa dele, eu altamente recomendo, tá bom? Que você tenha esse livro para que você possa retornar a ele, sabe, de tempo em tempo e manter os ensinamentos sempre assim na consciência, na mente, né? Sempre fresquinho para, enfim, né, conduzir a sua vida matrimonial, relacionamento, namoro, noivado e etc., da melhor forma possível, tá bom? Então, na semana passada, a gente viu, né, sobre a importância do Shalom Bait, a gente viu também sobre a ideia de que, ainda que o homem ele busque uma conexão com o Criador através de Masim Tovim, né, ou seja, através de boas ações, através de oração, através de reza e tal, ficou muito claro que se a gente faz, né, todas essas coisas, mas não tem Shalom Bait, né, se a gente não tem assim esse compromisso de colocar a nossa esposa e colocar, sabe, a felicidade dela, sabe, em primeiro lugar, na verdade, o trabalho que a gente vai realizar espiritual, ele não vai ter um devido valor, né? Como a gente viu na história, por exemplo, né, na parábola da semana passada, o sábio, né, ele passou a vida inteira recluso, acreditando estar realizando, né, o serviço divino, o serviço a Deus, mas quando ele chega nos mundos superiores, ele vê que, na verdade, de nada valeu a pena, porque ele não teve nenhum tipo de desafio concreto, real, que colocasse à prova a devoção dele. Né? E no caso, esse desafio viria através do quê? Viria através do relacionamento, através de um casamento. Muito bem. Então, agora a gente vai realmente entrar mais fundo na ideia. Eu havia, na verdade, tinha mais uma parábola aqui para compartilhar, mas a essência dessa outra parábola acaba sendo a mesma do que a da primeira, então eu vou pular essa parábola e já vou começar com o conteúdo propriamente dito, tá bom? E aí, mais uma vez, eu recomendo que vocês tenham, né, esse livro, de novo, Jardim da Paz. Você pode procurar na internet, eu acredito que você vai encontrar, talvez na livraria Sefer também você pode encontrar. Muito bem, então, queridos, vamos lá. Então, o verdadeiro propósito, o tema da aula de hoje, a gente vai começar. Rabbi Nachman de Breslav, no livro Likutei Muharan, ele ensina que o verdadeiro propósito do homem é servir Hashem, né, o Criador, e seguir os seus caminhos, né, cumprir as suas ordens, os seus mandamentos. Isso nos permite reconhecer Hashem, né, através desse serviço, então a gente consegue reconhecer o Criador, né? A gente busca conhecê-lo cada vez mais. Não se deve ter nenhuma outra intenção no serviço ao Criador, além do cumprimento da sua vontade. Como o nosso propósito na Terra é conhecer o Criador, devemos saber que não é possível conhecê-lo sem passarmos no teste conhecido como Shalom Bait. Então veja, conhecer o Criador envolve passarmos por esse teste. O teste de Shalom Bait, o teste da paz no lar. Portanto, Shalom Bait é a principal maneira de realizarmos o nosso verdadeiro propósito. Então, veja, olha o que o sábio está explicando para a gente, que nós temos um propósito. E qual é esse propósito? Conhecer a Deus, conhecer o Criador. E aqui ele deixa muito claro que só é possível esse pleno conhecimento do Criador se realizarmos Shalom Bait. Se a gente buscar por essa paz no lar, é através dessa Shalom Bait que, de fato, teremos condições de verdadeiramente conhecer o Criador. Agora, para conseguir a verdadeira paz no lar, devemos nos esforçar para alcançar emuná, que é certeza, né, ou fé, se você preferir, e humildade. Então, são duas coisas, né? Vamos tentar pensar nisso de forma, né, lógica e, sabe, numa cadeia de causa e efeito. Então, o propósito do homem é conhecer o seu Criador. Conhecer o Criador exige que nós tenhamos e busquemos o quê? Paz no lar. E para
alcançar essa paz no lar, essa Shalom Bait, o homem precisa se esforçar para obter emuná, fé, né, certeza, e humildade. Os dois valores mais importantes no serviço ao Criador. Se conseguimos emuná e humildade, alcançamos também a retificação da nossa alma. Nossa missão particular nesse mundo, né? Cada um de nós veio para cumprir um tikkun, veio para fazer uma correção, para fazer uma retificação. Assim, tentar construir um casamento de sucesso e Shalom Bait é a chave para o aperfeiçoamento pessoal e para a realização do nosso verdadeiro propósito de vida. Né? Então, isso é muito claro e é muito fácil de entender. Através dessa paz no lar, a gente vai ter essa possibilidade de conhecer o Criador, né? Essa Shalom Bait, para que nós consigamos de fato ter, a gente precisa de humildade e emuná, e com tudo isso, né, a realização de tudo isso nos ajuda no nosso próprio tikkun, na retificação da nossa própria alma. Legal. A prática, então, é o que faz a perfeição. Então, você não deve pensar que uma única leitura, né, ou estudo desse tópico, desse tema, né, do livro, de forma geral, vai fazer uma revolução no seu casamento. Embora eu possa dizer, de forma pessoal, que a primeira leitura, para mim, já fez uma grande diferença. Talvez pelo fato de eu já ter um certo estudo, um certo conhecimento, eu confesso, talvez para uma pessoa que nunca tenha tido nenhum tipo de, sei lá, conexão, estudo com Torá e tudo mais, uma leitura, uma primeira leitura desse livro talvez realmente não traga nenhum impacto imediato, mas eu acredito que para todos vocês que estão acompanhando, né, esse estudo, uma primeira leitura, certamente, da mesma forma como aconteceu comigo, também há de acontecer com vocês. Mas, de qualquer forma, né, o autor ele diz que é necessário que você revise e estude o livro e tudo mais, até que isso se torne uma segunda natureza. Uma segunda natureza. Muito bem. Segundo algum dos principais tzadikim, os julgamentos severos e as suas manifestações, que são doenças, brigas, dificuldade financeira e etc., são frequentemente o quê? O resultado do sofrimento de uma mulher, causado pelo desprezo e desrespeito do seu marido. Olha que afirmação mais desafiadora. Olha que afirmação realmente tocante e desafiadora. Ele fala que as principais né, os julgamentos mais severos que acontecem na vida de uma pessoa, os julgamentos mais severos que acontecem na vida de um homem, né, na vida de uma família, de uma pessoa, e todas as suas diferentes manifestações, que são doenças, brigas, dificuldades financeiras, enfim, todo tipo de julgamento severo, são frequentemente o quê? O efeito, o resultado do sofrimento de uma mulher, causado pelo desprezo e desrespeito do seu marido. Então, né, muitas vezes a gente está vivendo um desafio, um julgamento muito severo, seja em qualquer uma dessas áreas. O que a gente precisa ter na nossa mente é o que o sábio está explicando para a gente, a razão do porquê esse julgamento está acontecendo na sua vida. Você, homem, marido, né, que tem uma esposa, entenda que esse julgamento certamente está acontecendo por causa do sofrimento da sua esposa, por causa do sofrimento da sua mulher. Esse julgamento severo que você está vivenciando é um reflexo imediato do sofrimento que ela está vivendo, causado pelo desprezo e o seu desrespeito. Quanto mais o homem investe na paz no lar, em Shalom Bait, mais ele invoca bênçãos divinas em sua própria vida. Então, de novo, a gente pensa que atrair bênção para a nossa vida é fazer, sabe, algumas coisas e tal, e aqui o sábio está ensinando para a gente que se você quer bênção na sua vida, o seu esforço tem que estar focado no quê? Shalom Bait. Muito bem. Com isso, a gente encerra o primeiro capítulo e vamos dar início já, né, de forma imediata, no segundo capítulo.
E o nome do segundo capítulo é Sem Comentários, por favor. E esse capítulo vai ensinar a você os princípios mais importantes de Shalom Bait. Ele começa contando uma história, dizendo: certa vez um marido me apresentou uma longa lista de coisas que faz a mulher. Ele dedica um tempo para ela todos os dias, é atencioso às necessidades dela e compra tudo o que ela deseja, mas ela é infeliz e eles não têm Shalom Bait. Até pior, ela frequentemente explode de raiva. E aí a pergunta: o que está acontecendo nesse cenário? O que está acontecendo aqui? Se ele está fazendo tudo, né, aparentemente, dedicando tempo à esposa, comprando o que ela gosta e tudo mais, e mesmo assim, ela fica brava, ela fica com raiva, ela explode e não tem Shalom Bait. Por quê? Para o meu espanto, isso é comum. Isso é comum. Estava claro porque o marido tinha um lar atormentado. Eu lhe disse que seus comentários frequentes sobre tudo que ela fazia estavam destruindo a sua felicidade. Pelo olhar dele, eu sabia que estava certo. Todos os presentes do mundo não valem comentários e críticas constantes. Ou seja, por mais que ele estivesse ali comprando presente, por mais que ele estivesse dedicando algum tempo para a esposa dele, o fato dele estar constantemente criticando a esposa era a razão, era o motivo do porquê ela não estava feliz, ela não estava satisfeita, ela estava brigando, ela estava explodindo. A mulher de um marido que é crítico é depressiva, é angustiada e sem vitalidade. Então, um dos fundamentos mais importantes da Shalom Bait é que o marido nunca deve criticar a sua mulher. Eu vou repetir, senhores, eu vou repetir para que você realmente internalize essa ideia. Um dos fundamentos mais importantes da Shalom Bait é que o marido nunca deve criticar a mulher. Antes de esclarecer e explicar, então, esse princípio, temos de entender que a paz conjugal será impossível enquanto o marido continuar a criticar a esposa e a comentar tudo o que ela faz. Qualquer pequeno comentário é uma rachadura nos alicerces do êxtase conjugal. Com mais e mais rachaduras, uma hora a casa cai, né? Hasve Shalom. O Criador não permita. Hashem, Criador, ele fez o relacionamento conjugal de tal maneira que a crítica do marido pode causar um terrível estrago. Um terrível estrago. A pessoa tem de ser maluca para tentar mudar uma lei da própria criação. Portanto, não espere que a sua mulher se acostume a comentários e críticas. Ela não foi feita para ser assim. Ela não foi feita para receber crítica nossa, crítica sua, nem comentários. Essa não é a ordem da criação. Não exija maturidade ou comportamento racional da sua mulher. Não exija isso dela. Os seus comentários e as suas críticas literalmente a destroem. Toda crítica que você faz para sua esposa literalmente quebra ela, destrói ela um pouquinho. Muito importante isso. Pois esse é o modo que o Criador a fez. Hashem criou ela dessa forma, para que ela se quebrasse, se destruísse a cada comentário e crítica que você faz a ela. Por quê? Esse é o próximo tópico. Essa é a sua honra. É o próximo tópico. Eu só vou mandar uma mensagem aqui para o Avraham, que ele não está conseguindo ouvir. Oi, Avraham, querido. Eu não sei, querido. Aqui para mim você está aparecendo que já está na sala. Tenta entrar e sair de novo para ver se você consegue ouvir. Acho que todo mundo na sala tá conseguindo me ouvir. Tá bom? Então vamos lá, retornando aqui. Primeiro, devemos saber que a fonte espiritual da alma de uma mulher é o sentimento de honra. Repetindo, a fonte espiritual da alma de uma mulher
é o sentimento de honra. Honra. Kavod, em hebraico. Toda a vitalidade e felicidade de uma mulher depende do modo como o marido a dignifica. Portanto, qualquer afronta à honra prejudica a alma, enfraquece a vitalidade e praticamente mata uma mulher, tanto no âmbito espiritual como no material, né? Primeiro no espiritual e como consequência no material. A pior ruptura da autoestima de uma mulher origina-se nos comentários do seu marido. Cada comentário que a gente faz, por mais bobo que pareça, cada comentário, cada criticazinha, sabe? Por mais pequena que pareça para nós, o efeito na alma da esposa, o efeito na alma da mulher é algo avassalador. Qualquer coisinha que a gente critica, que a gente fale e tal, que não está certo e tal, isso para elas é devastador. É destruidor, né? A pior ruptura da autoestima de uma mulher origina-se nos comentários do seu marido. Mesmo se a crítica é gentil, mesmo se você criticar de forma bonitinha, gentil, não, vai quebrar ela. Ela vai sofrer. Ainda mais quando os comentários e as críticas são rudes e sarcásticos. Aí é pior ainda, aí é matar ela. É matar a alma dela, Haz Shalom. A mulher quer ser perfeita aos nossos olhos. A nossa esposa, ela quer ser perfeita aos olhos do marido. Esse é o desejo dela. Ela quer que nós olhemos para elas e veja a perfeição. É isso que ela espera da gente. Esse é o desejo da mulher. A mulher, ela quer ser perfeita aos olhos do marido. Essa é a sua honra, essa é a sua felicidade, essa é a sua segurança. Os comentários maliciosos do marido destroem sua autoimagem e segurança. Cada pedaço de crítica indicando sua imperfeição faz com que ela se sinta o quê? Um nada. Um nada. Uma esposa que está sujeita a comentários e críticas acha o quê? A vida insuportável. Nós homens, a gente consegue lidar com crítica. Nós homens, a gente consegue lidar com, sei lá, com comentários e tal. Mas a mulher é diferente, ela não consegue. Isso destrói ela por dentro. Por quê? Porque o desejo dela é ser perfeita para a gente, né, diante dos nossos olhos. Então, quando a gente faz uma crítica, quando a gente faz um comentário, por mais simples que seja, para ela a vida se torna algo insuportável. A vida fica azeda. O princípio de que comentários são o oposto de honra está enraizado, né, nos ensinamentos da Torá. Então, não é permitido fazer observações aos pais ou a um rabino. A gente aprende isso, né? A um professor, né? Por exemplo, se eu estou ensinando alguma coisa, a pessoa vem aqui e me corrige na hora, na verdade é como se ela estivesse corrigindo o próprio Criador. No sentido que naquele momento, né, o Criador ele está usando aquela pessoa para poder se comunicar com você. No caso dos pais, a mesma coisa. É dito que um filho não pode repreender o pai, principalmente na frente de outras pessoas. Isso é uma regra, isso é uma coisa que está, né, na Alahá e tudo mais. Mesmo se um filho vê o pai cometer uma transgressão, não lhe é permitido comentar ou criticar, mas apenas dar uma indireta. Dar uma indireta pode, mas fazer ali uma crítica, um comentário assim de imediato, na lata, não pode. Não é responsabilidade do filho se o pai entende ou não a indireta, como eu disse aqui, né? Mais adiante, ainda, né, no nosso curso, nós aprenderemos maneiras de influenciar a nossa esposa. A gente vai aprender como que a gente pode influenciar sem fazer crítica, sem fazer um comentário, uma crítica severa. Comentários e críticas certamente não são o melhor caminho. Fazer comentário e crítica em relação ao que sua esposa está fazendo, seja no que for, seja na comida, seja no trabalho, seja a maneira como ela conduz, sei lá, a administração ali do lar, da casa, ou no próprio trabalho dela, nada de crítica. Senhores, zero crítica em relação àquilo que a mulher da gente está fazendo.
Por quê? De novo, comentários e críticas não são o melhor caminho. Não é o melhor caminho. A honra de uma mulher é ainda mais sensível do que a de um pai, do que a de um professor. Certamente maior do que a nossa. A honra para uma mulher é algo muito mais precioso, muito mais sensível. Você pode dar indiretas ao seu pai, mas não pode nem começar a sugerir uma crítica à sua esposa. Então, o primeiro princípio. Muitos maridos, né, procuram por aconselhamento porque têm problemas conjugais, né, e trazem muitas vezes o quê? Uma longa lista de reclamações sobre a sua esposa. E a verdade é que a paz no lar não é estabelecida por quê? Por causa das críticas que esses maridos realizam nas coisas que a esposa realiza, nas coisas que a esposa faz. Críticas, julgamentos, observações e por aí vai. Nunca houve um caso em que um marido tenha admitido o erro de fazer comentários e críticas, assumindo depois o compromisso de mudar e não tenha visto uma melhora dramática no seu casamento. E aqui, amigos, eu quero sugerir a vocês, Léa, falando em esposa, acho que a minha está me chamando aqui. Só um minuto, senhores. Dever me chama, só um pouquinho. Pronto, senhores. Voltei. A Léa foi pegar uma encomenda ali e ficou presa para fora de casa. Mas eu já abri a porta para ela e já está tudo certo. Então, normalmente quando o marido reclama porque está acontecendo alguma coisa, é porque ele fez alguma crítica. E aqui, o que o sábio recomenda é que você faça esse exercício. Tenta parar de criticar. Tenta parar de ficar falando zero crítica. Faz esse exercício. Até a nossa próxima semana, faz esse exercício. Faz um compromisso com você mesmo de não criticar em absoluto. Não criticar, não fazer nenhuma afirmação, não apontar nada em relação ao que sua esposa está fazendo, o que ela faz. Na hora que você for fazer uma crítica, faz restrição. Faz aquela bela e conhecida restrição que a gente aprende tanto, né, nos cursos de Kabbalah. De novo, nunca houve um caso em que o marido tenha admitido o erro de fazer comentários e críticas, assumindo, né, depois o compromisso de mudar. E aqui eu realmente queria que você fizesse esse compromisso consigo mesmo, de parar de criticar as coisas que a sua esposa faz e que não tenha visto uma melhora dramática no casamento. Dramática. Essas são as palavras usadas aqui. Geralmente, a mulher reclama do marido baseada em uma longa lista de mágoas. Na maioria das vezes, ela não sabe como identificar a verdadeira causa do seu sofrimento. Os comentários e críticas do companheiro. Essa é a razão. Os homens reclamam que as mulheres fazem tempestade, né, em copo d'água. Ah, muito drama, você é muito dramática. Não. Quem me procura, né, no caso, quem procura o sábio para aconselhamento, diz que a esposa está sempre reclamando de problemas que aparentemente são pequenos, são minúsculos. E a verdade é que quando ela está triste com as críticas do marido, qualquer coisinha vai aborrecê-la. Quando ele a critica, ela não pode entendê-lo ou ser atenciosa com ele. Ela se torna implicante, hostil e descontente com tudo aquilo que ele faz. Então, a gente não pode, sabe, a gente realmente tem que colocar uma ênfase na importância desse princípio fundamental da construção de Shalom Bait, de um relacionamento, de um casamento. Nunca comente ou critique a sua esposa. Esse é o primeiro princípio, senhores. Não comenta e não critica.
tem que virar um mantra dentro da sua cabeça. Não critica, não vou criticar minha esposa, não vou criticar minha mulher, não vou comentar, sem comentários. A crítica, ela é tão devastadora a uma mulher que pode até levar a doença física e problema de saúde. Tão sério que é essa questão. Enquanto o marido continua a criticar a mulher, é inútil lidar com outros problemas. Ou seja, essa é a primeira, é a regra básica. É o primeiro passo que você tem que dar, que a gente tem que dar para ter o nosso, né, melhorar o nosso relacionamento e com isso melhorar todas as outras áreas da vida da gente. Esse é o passo inicial. Ele fala, ó, enquanto o marido continuar a criticar a sua esposa, é inútil lidar com os outros problemas que prejudicam a paz no lar. Então, por exemplo, você está tendo um problema com seu filho, né? Ou com alguma outra pessoa da sua família, seu irmão, não importa. Ou alguma coisa no seu trabalho. As chances disso se consertar depois que você assumir esse compromisso de não criticar mais a sua esposa são enormes. São enormes. Esse primeiro fundamento, então, deve ser corrigido antes de lidarmos com qualquer outra questão. Qualquer outra questão. Você primeiro precisa resolver essa questão de parar de criticar a sua esposa, e só depois disso, e só depois de você ter conquistado isso, é que você vai ter a capacidade de lidar com outros problemas. Os homens ficam impressionados com a grande diferença no relacionamento conjugal assim que começam a trabalhar esse ponto. Agora veremos de modo ainda mais profundo por que evitar comentários e críticas é tão importante. Vamos lá? Vamos lá. A mulher é um espelho. Nós temos ainda 10 minutinhos, tá bom? Eu vou usar mais 5 minutos para começar aqui esse novo tópico. E, na verdade, ele é bem grande. Talvez seja melhor a gente deixar esse próximo tópico para a próxima aula, viu, pessoal? E, na verdade, é o que eu vou fazer. Eu não vou começar esse novo tópico agora, não. Eu vou deixar ele para a próxima aula, tá bom? Sobre a mulher é um espelho. Já deixei marcado aqui. Então, qual que é o exercício da gente para essa semana até o nosso próximo encontro? Zero crítica. Zero crítica em relação a qualquer coisa que a nossa parceira faça, fale, mexa. Zero crítica. Zero comentário. Na hora que você sentir que você vai fazer uma crítica, na hora que você vai sentir que vai fazer algum comentário sobre alguma coisa que ela fez, lembra da aula, faz restrição. E não realiza essa crítica. Lembra do que a gente aprendeu, que a honra para a esposa é algo extremamente fundamental e importante. Ela foi feita por Hashem dessa forma. Para ela, o desejo da mulher é ser vista como alguém perfeito para o marido. Então, toda crítica que a gente faz quebra isso, quebra essa honra, quebra esse desejo dentro dela de ser vista como uma boa mulher, como uma mulher perfeita. A gente vai se aprofundar nessa ideia para a gente ter mais entendimento e mais compreensão. Mas para que você comece a sentir uma diferença dentro da sua casa, dentro do seu lar, e que, inclusive, você, através desse exercício, consiga alcançar, sabe, mudança, transformação em outras áreas, resolver problemas em outras áreas, faz esse exercício inicial. Não critique a sua esposa e não faça comentários em relação a nada do que ela estiver fazendo ou daquilo que ela possa vir a te falar. Tá bom? E aí depois a gente conversa para saber como é que está sendo, né? Como é que esse exercício está se rolando e, mais importante, como que isso está, né, influenciando a paz no lar. Combinado? Combinado. Então é isso, tudo de melhor sempre e com a ajuda do Criador, até semana que vem, tá bom? A aula está gravada, daqui a pouco eu vou subir no YouTube para que você possa rever quantas vezes você quiser e tudo mais, tá bom? Então é isso, tudo de melhor sempre, tchau!